Olá, um bom dia para você que sintoniza a tela da TV Primavera de Criciúma. Está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Questão. Rapaz, vamos repercutir mais um empate do Criciúma, o 12º empate do Carvoeiro no Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem um jogo sofrível, o Criciúma empatou com o Paraná 0-0 e clima de fim de feira. Não deu 3 mil torcedores no estádio, o estádio completamente vazio, a torcida além de pequena, fria, né? E o Criciúma mostrando aquilo que todo mundo já está acostumado. Um futebol de baixíssima qualidade, culminando em mais um empate do Tigre no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos analisar toda essa sequência ou essa situação envolvendo a transição da administração do Criciúma. Sai presidente Antenor Angeloni, assume Jaime Dalfarra ontem. O mandatário da Resi Collor foi confirmado como novo presidente do clube. Vamos falar desse processo aí de mudanças na administração do Criciúma. Vamos também, claro, por que não, repercutir o jogo de ontem. Vamos falar da Série B. Botafogo deixou escapar um empate ontem, uns 50 minutos, lá em São Luís do Maranhão. Tem Série A, tem Copa do Brasil, tem o feito histórico da Chapecoense, que conquistou vaga para as quartas de final da Sul-Americana e vai enfrentar o River Plate no Monumental de Nunes. Tem Olimpíada, ou seja, tem muita coisa bacana a ser discutida a partir de agora no nosso Esporte em Questão, que está apenas começando. Então, solta a vinheta aí, meu. Muito bem, eu já vou apresentar aqui o meu convidado de hoje, meu parceiro Alex D'Agostin, conselheiro do Criciúma, advogado. Tudo bom, Alex? Tudo bom, tudo jóia. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, vamos falar do Tigre aí. Ah, beleza. E para começar falando do Criciúma, Campeonato Brasileiro da Série B, ontem... Bom, não vou nem falar, solta o VT e depois o Alex comenta. Um dos piores públicos dos últimos anos no Heriberto Wilson. Parece que o torcedor carvoeiro já previa mais uma péssima atuação do tricolor. Um jogo diante do Paraná que entra para o hall dos piores já disputados no Majestoso. Sem criatividade e força ofensiva, o Criciúma testava a paciência dos quase 3 mil corajosos que enfrentaram a chuva na esperança que a vitória seria conquistada. Porém, ao final dos 90 minutos, todos caíram mais uma vez na real. O Criciúma empatava pela 12ª vez na competição. Tigre 0. Paraná também 0. Após a partida, o técnico Petkovic avaliou o desempenho da equipe catarinense. Decepcionado com o resultado, mas acho que a gente tinha muito boa organização, pressão o tempo todo, muita iniciativa, muitos cruzamentos, muitos escanteios, pressionando o adversário não chutou no gol uma vez no segundo tempo. E até o final a gente buscou o resultado. No final que vimos que eles fecharam lá atrás, como na gíria na série a gente fala, estaciona o ônibus na frente do gol. Inclusive deixei um volante só para poder tentar fazer o gol e mesmo assim não levamos muito perigo de tentativa deles no contra-ataque. Pet, Adalberto um chute no primeiro tempo e o Hugo, uma boa defesa do goleiro Felipe Alves no segundo tempo. Os 2 chutes do Criciúma durante o jogo, não é muito pouco não? Para quem quer vencer? Não sei qual é o scout que você tem aí. 2 chutes, acho que nossa... Com perigo, né? Com perigo. Com perigo. É verdade, sim, muitas bolas bate, cruzamentos que não são precisos, como agora no final. Quando você tem esse volume do jogo, você faz um gol e abre um jogo. Que nós temos dificuldade de fazer o gol, sorte não nos acompanha. Mas o tempo todo a gente buscando e criando e rodando bola na frente da área, para um lado para o outro, penetrando. Tivemos 31 cruzamentos. Que quando você está dizendo que 2 dentro do gol, com 2 defesas do gol, pode já ter sido, né? Mas o volume é esse. Quando você faz um gol, você abre o jogo, né? Pet, futebol é resultado, não é? São 32 dias, ou seja, 7 jogos sem vitória. O torcedor começou já a pegar no teu pé, começou a te vaiar. É hora de repensar o teu futuro, é hora de repensar a tua atuação aqui no Criciúma, é hora de conversar com a direção do Criciúma?
Não entendi. Repensar o quê? Repensar o teu trabalho aqui no Criciúma. Meu Tu acha trabalho. que o teu trabalho está com tempo? Primeira coisa, ao torcedor, logicamente, é emoção. Logicamente, que é o resultado, que é vitória, né? E a gente já sabe disso, já tem uma experiência muito grande a respeito disso. O trabalho está sendo muito, muito bom. Inclusive, melhorou bastante desde a minha chegada. Dos primeiros jogos iniciais, quando a gente teve maiores resultados, 12 jogos invicto e estava brincando, vocês de vez em quando brincam em Viktovic, Petkovic e essas coisas, e agora no último mês, 7 jogos, realmente não apareceram resultados. Mas nós crescemos na organização, crescemos com alguns jogadores, estamos ganhando alguns jogadores que estão jogando melhor, como por exemplo o Roger Guedes, com 18 anos, já 3 jogos seguidos, sendo um dos melhores no campo, jogando dessa maneira. Então, tem outros jogadores que cresceram muito, outros que aparecem do banco do elenco, que nem jogaram num jogo como o Joilson, que fez excelente partida hoje, Adalberto, um substituto, o natural dos outros zagueiros, ele já foi exigido quantas vezes e deu conta do recado, o Maicon, o Jonas, né? Então, outros que estão entrando, nós estamos formando esses jogadores e eles estão crescendo. O que a gente não consegue fazer é fazer o gol. E o futebol, a primeira coisa é o gol, segundo são os resultados e vitórias. Pois é, Petkovic continua fazendo leitura equivocada do jogo, Alex? Totalmente. Existe uma palavra que define os jogos do Criciúma nas últimas rodadas, é agonia. A gente percebe o time desorganizado, às vezes apático, tirando 1 ou 2 jogadores, o Hugo talvez ele tenta algo diferente, né? Talvez o Roger Guedes, mas o Roger Guedes ontem eu percebi que ele cansou. Enfim, eu não sei se o Petkovic consegue extrair algo diferente para o Criciúma sair dessa situação, né? Que são 7 jogos sem vencer. A gente precisa de pelo menos mais umas 2 vitórias para se garantir na Série B, não está nada garantido ainda, apesar de que faltam 9 rodadas, a diferença são 10 pontos. 10 pontos depois nós vamos conferir a classificação, né? Mas, tendo visto outros anos, outras experiências do Criciúma, conhecendo o Criciúma como ele é, eu não vou ficar sossegado até que o Criciúma conquiste pelo menos mais 6 pontos, mais 2 vitórias. Como falei antes, eu acho que ele não consegue extrair nada de novo do Criciúma, desse time que ele tem nas mãos. O que ele conseguiu de diferente foi naquelas 2 partidas contra o Grêmio, que a gente teve uma nova esperança. Infelizmente, depois ele perdeu o Rodrigo Andrade, que foi o meio campo que ele encontrou equilíbrio. Depois disso, voltou para aquele marasmo. Em 2011 foi muito parecido. A gente tentava e ficava aquela agonia, aquele jogo ruim de se assistir, desorganizado. Eu não vejo como o mesmo técnico vai conseguir algo diferente, pelo menos para o final dessas 9 rodadas. Eu estou preocupado. Bom, nesse exato momento, o Marcos Moura Teixeira e o Ximenes estão dando expediente normal no Criciúma. Entrei em contato com o Fernando Ribeiro, que é o assessor de imprensa, até porque eu recebi uma informação no início da manhã que ambos, Ximenes e Teixeira, haviam sido demitidos. E o Fernando disse, olha, até agora, mudança nenhuma, eles estão dando expediente, o Criciúma está treinando e o Petkovic é o treinador. Achei estranho ele, eu não perguntei sobre o Pet, ele me disse, o Petkovic é o treinador. Você acredita que poderemos ter mudanças? Porque eu também recebi outra informação, Alex, até para você poder comentar. Ontem, uma fonte muito segura me disse o seguinte, o seu Jaime, que é o novo presidente do clube, depois a gente fala sobre isso, ele já teria pedido ao presidente Antenor Angeloni o seguinte, eu vou assumir na sexta-feira até uma questão de contrato ali via GA, mas eu gostaria que você já fizesse resolvesse algumas situações para mim. Tira Ximenes, tira a Teixeira, Petkovic não vai ficar até o final do campeonato, já começa o processo de transição no Criciúma. Eu imagino que o processo de transição, já que foi revelado o nome do presidente, precisa começar agora. Deixar para o final é perda de tempo. Hoje o tempo no futebol é essencial para a gente tomar decisões. O Moura Teixeira e o Felipe Ximenes foram apostas. O Felipe Ximenes tem um bom nome. O Moura Teixeira nem tanto, mas a gente conhece alguns trabalhos dele. Mas futebol ele depende do equilíbrio muito delicado entre atletas, comissão técnica. Técnico de futebol nem sempre dá certo. Não deu certo, é importante que se faça substituição para pensar já em 2016, para a gente fazer um bom campeonato catarinense e aí pensar no acesso. Eu não acredito que eles vão continuar nesses próximos dias. Eu acho que em breve deve ser anunciado o desligamento, se não totalmente, pelo menos parcialmente, desses cargos aí. A sugestão minha como torcedor, como conselheiro, é que se coloque alguém que já trabalhe na base do Criciúma, que já tenha
o conhecimento do nosso elenco que possa extrair alguma coisa para terminar esse campeonato pelo menos com um pouco mais de dignidade, para não ficar nessa agonia, essa coisa ruim de se assistir. Tá expulsando o público do estádio, tá muito ruim mesmo. Beleza. Bom, nós já vamos falar agora sobre o novo presidente do Criciúma. Aliás, ontem, durante o jogo, o próprio presidente Antenor Angeloni disse que está sacramentado. O novo presidente do Criciúma é Jaime Dalfarra, ele é proprietário da Resicolor Tintas e ele assume o comando do Criciúma já na próxima semana. Por que já na próxima semana? Processo de contrato. GA, que é a empresa que administra o Criciúma hoje, continuará no comando do clube, porém nas mãos de outro proprietário que é justamente o Dalfarra, o Jaime Dalfarra. Então tem todo um trâmite contratual, enfim, algo que será feito na mais perfeita normalidade, porém leva alguns dias. Mas o que todos esperavam acabou não ocorrendo, e isso foi confirmado na terça-feira, já que boa parte da torcida esperava que o presidente Antenor Angeloni pudesse voltar atrás e ficar no comando do Criciúma. Confere aí a rápida reportagem, depois a gente fala sobre isso. Está confirmado, Antenor Angeloni irá deixar o comando do Criciúma. O mandatário carvoeiro confirmou seu desejo de largar a presidência do clube ontem na reunião do Conselho Deliberativo. Antenor se disse cansado e de que precisaria cuidar mais da sua saúde. O rebaixamento da Série A para a Série B no ano passado e a campanha ruim na Série B deste ano também foram fatores preponderantes para que Antenor tomasse a decisão, já que ele, Antenor, esperava que o Criciúma brigasse pelo acesso à Série A ao final do ano. O presidente disse que continuará colaborando com o Tigre e que vai participar do processo de transição com o futuro presidente criciumense. Angeloni lembrou que hoje o clube está sanado e que o novo gestor terá tranquilidade para administrar o Criciúma. Antenor Angeloni assumiu o Tigre em 2010. Esta foi a 4ª vez que ele esteve à frente do Criciúma. Em sua última passagem, Antenor conquistou 2 acessos, da Série C para a Série B em 2010 e da Série B para a Série A em 2012, um título catarinense em 2013 e um vice-campeonato estadual em 2011. Alex, você como conselheiro do clube, antes de falar sobre o Jaime, eu gostaria que você avaliasse essa última, a última gestão do Antenor Angeloni, já que foi a 4ª vez que ele dirigiu o clube. Foi. Essa última gestão, 2010 até agora, foi uma gestão, eu considero positiva. Eu sempre faço o balanço, o torcedor de futebol, às vezes ele faz uma comparação nos últimos 2 anos ou 3 anos, eu já faço um apanhado um pouco mais longo. Tá. Em 2009 a gente passava por uma situação terrível, terrível, né? A expectativa de caixa era muito baixa, a qualidade dos jogadores era ruim, a expectativa de um rebaixamento da Série C para a Série D passou muito perto. Bateu na trave. Bateu na trave. Teve um jogo emblemático para o Marcílio Dias que nós perdemos em casa por 4-1. 4-1 em casa. Eu me lembro que eu sentei no estádio assim, olhei para o campo e falei, e agora? Nós vamos sobreviver a essa fase, essa coisa, vamos conseguir escapar? Conseguimos ganhar fora do Marcílio, daí teve aquela situação que o Criciúma escapou. Tamar Schulli, que foi o salvador da pátria. Foi Tamar Schulli com gol de Gleidson. Gleidson. De 2010 para frente, eu acho que o Criciúma conseguiu muitos avanços em pouco tempo, né? Um acesso da Série C para a Série B e depois, logo em seguida, em 2012 para a Série A. Fora os avanços administrativos, o caixa sanado, o Criciúma conseguiu construir o seu CT, que era um sonho antigo. Eu me lembro que eu assisti uma reunião com o presidente Moacir Fernandes, um dos melhores presidentes que o Criciúma já teve também. Era um sonho desde a época dele, ele falava muito naquilo, que a partir do momento que o Criciúma tivesse seu CT, ia ter uma autonomia para revelar atletas, de repente trazer alguns atletas de fora para fazer treinamento no clube, né? E hoje é uma realidade, são poucos os clubes no Brasil que têm uma estrutura de treinamento igual o Criciúma tem. Eu entendo que esses anos que ele passou na frente como mandatário foram positivos. Claro que nos 2 últimos anos em relação ao futebol foram muitos erros. Como eu falei anteriormente, o equilíbrio do futebol é muito delicado. Às vezes pode ser que os jogadores estão compenetrados, mas existe algum problema dentro da direção, uma coisa contamina a outra, se não tiver tudo 100%, eu entendo que a chance de dar certo dentro do futebol, ela não está garantida. Nós vemos o Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro, e nesse ano está numa situação ruim, vemos o Internacional, que tem um investimento muito alto e não está dando certo, o Palmeiras fez um investimento alto também, o técnico, que é o Marcelo Oliveira, mas também não vai conseguir chegar ao título. O Corinthians eu considero virtual campeão do Campeonato Brasileiro. Acabou o campeonato. Né? Mas de todo o apanhado em 5 anos, da condição que o Criciúma estava e hoje ele se encontra, foi uma gestão muito positiva. Eu fico feliz que a GA tenha uma continuidade, porque
a continuidade administrativa, ela não requer que tudo recomece do zero. Eu estava preocupado como conselheiro que de repente outro grupo assumisse, outro presidente e precisasse refazer a gestão. Seriam novos funcionários, novos atletas, nova estrutura, novos patrocinadores, uma empresa do zero, né? Isso é muito complicado. Para tu colocar depois o produto final dentro do campo, futebol, não sei se daria tempo. Né? Como sabemos que o Jaime já tem a ligação com o presidente Antenor, eterno presidente Antenor, e com a própria GA, então a gente sabe que a estrutura vai ficar a mesma. Claro que algumas coisas vão ser reformuladas, principalmente no futebol, mas o clube ele já começa num patamar que ele já está, no caso. Legal, você já citou o Jaime, eu já vou fazer a próxima pergunta relacionada ao novo mandatário do Criciúma. O Jaime disse ontem o seguinte: sim, sou o presidente do Criciúma, apenas uma questão de colocar o papel em ordem, e isso vai ficar tudo mais fácil. Haja vista que Albert Zilli dos Santos, competente advogado, é o diretor jurídico do Criciúma, é o diretor jurídico do Grupo Angeloni e é o diretor jurídico do Grupo Resicolor. Então, uma conversa fica muito mais fácil. Mas ele tocou num ponto extremamente importante. Futebol foi o calcanhar de Aquiles do Criciúma. E ele disse o seguinte: na gestão do presidente Antenor eu aprendi uma coisa. Nome, e aí ele fala de gestores, caso de Ximenes, Marcos Moura Teixeira, Pastana, nomes conhecidos ou de reconhecimento nacional não é sinônimo de sucesso. Vou dar prioridade para gente da casa que sabe fazer futebol. Você acha que é por aí o caminho? Eu acho que ele tocou no ponto-chave. Todos os elencos que tiveram sucesso no Criciúma, em 2012, 1991, enfim, outros campeonatos, era gente da casa tocando futebol. O Criciúma é um clube médio, na verdade era um clube pequeno, que em virtude da ousadia, do trabalho sério de pessoas que geriram o clube anteriormente, o Criciúma se tornou um clube médio, chegando a ser grande, está entre os grandes, enfim. Mas hoje o patamar do Criciúma é um clube médio. E a gente precisa ter a identidade regional da nossa cidade gerindo o clube. Por quê? Porque a pessoa que tem a identificação com a cidade, com o clube, ela conhece a nossa história. Ela sabe onde é que estão nossas raízes, onde é que foram feitas as nossas conquistas, né? É com muito trabalho, com muita raça, persistência. O Criciúma nunca conquistou nada com estrelismo ou com nome, justamente isso. Foi sempre com muita união, com muita garra, identidade. Então, eu acho que se for para trazer um gestor de fora do futebol, sempre tem que ter alguém acompanhando daqui, para fazer uma supervisão, para fazer uma cobrança, para que se possa ter pelo menos um equilíbrio. Né? Perfeito. Bom, quando você estava falando ali dos grandes times do Criciúma, e aí eu fico lembrando se nos dias atuais o Criciúma anunciasse o técnico do Marcílio Dias para comandar o clube no Campeonato Brasileiro da Série B. Foi o que aconteceu quando o Criciúma trouxe o Levir Coupe. O Levir Coupe era um mero desconhecido que treinava o Marcílio Dias, só que o Criciúma tinha a capacidade de, esse cara, né? Esse cara tem qualidades. Filipão, quem era o Filipão antes de chegar no Criciúma? Era um treinador de times do Rio Grande do Sul, um treinador medíocre, né? E aí a gente não faz aqui nada pejorativo. Claro, medíocre, um treinador mediano. O Criciúma perdeu essa essência, essa característica que a Chapecoense, até pouco tempo atrás, resgatou, que era descobrir talentos, pessoas que queriam ganhar o seu espaço no mercado do futebol e vinham com gana, vontade de trabalhar. O Criciúma perdeu essa característica? Eu acho que não. Eu vou te explicar por quê. Porque o Criciúma apostou em muitos nomes. Vamos citar o nome do Ricardo Drubski, nome difícil de falar, o Wagner Lopes, né? Eu enxergava o potencial neles também, acabou não dando certo, talvez no momento errado, talvez na oportunidade errada. Tentativas foram feitas, eu acho até que não se perdeu essa essência. O Criciúma foi sempre um revelador de técnicos de futebol. O Gilson Kleina passou por aqui. Começou aqui? Começou aqui, né? Então foi um treinador que o Criciúma revelou, Levir Coupe, o Filipão. O Criciúma foi um revelador de técnicos. Como foi sempre um bom revelador de goleiro, lateral direito, tem todo o histórico. Tem histórico. É um histórico, uma sorte talvez aí. Não, acho que é competência. Tratativas foram feitas, né? O Criciúma tentou revelar novos técnicos, não deu certo. Talvez na oportunidade errada, numa Série A não seja Mas oportunidade para se revelar um técnico. Eles foram vítimas do sistema ou eles não tinham qualidade? Qualidade eles têm. O Wagner Lopes depois fez trabalhos bons em outros clubes. Talvez a oportunidade de estar numa Série A, sob pressão, um treinador o timing não era o certo para colocar um treinador aposta. De repente o treinador aposta no Campeonato Catarinense, numa Série B, aí sem tanta pressão, já podendo trabalhar mais com folga. O próprio Gelson, que foi o nosso volante, o camisa 8 de 91, ele fez um trabalho espetacular em 2007. Verdade. Ele foi demitido por motivos que até hoje a gente não sabe. Enfim, foi uma decisão da direção da época. Ele foi demitido liderando o campeonato. Né? Liderando o campeonato. Eu sempre enxerguei um bom potencial. Pena que ele não deu por opção pessoal. Ele queria ser pastor evangélico, foi seguir o caminho dele. Mas
Eu acho que o Criciúma não perdeu, talvez perdeu um pouco o timing, mas a essência de tentar revelar novos treinadores, eu acho que não. Legal. Deixa eu te fazer uma colocação com relação ao futuro do Criciúma. Eu te fiz essa pergunta quando eu te entrevistei na Rádio Ilha Negra e agora faço aqui na TV Primavera. Existe vida após Antenor, Angeloni? Existe vida após Antenor, existe vida após GA. O que precisa acontecer? Precisa acontecer uma organização, porque o contrato com a GA, ele tem um prazo de validade e a gente não sabe se vai ser renovado ou não. Acaba em 2017 primeiro, né? Pode ser renovado por mais 5 anos. O Jaime disse que gostaria que sim. Mas vamos ver esses 2 próximos anos, eu acho que vão ser decisivos. O futebol é muito desgastante, extenuante. O próprio Antenor, na reunião de despedida, no discurso de despedida, ele estava cansado. Eu sentia aquele homem com um peso de 10 toneladas nas costas, quando ele disse. Ele deu até se tu me permite, claro, usando as palavras dele, ele falou assim, agora eu vou tomar meu bom vinho e comer uma massinha que eu mesmo faço. Tipo, vou relaxar. Pronto, chega. Tô tirando o fardo de cima das... Outra frase emblemática que ele utilizou, nenhuma diretoria faz pensando em errar. Concordo com ele, eu tenho empresa faz 11 anos, eu, minha família ali, e toda decisão que a gente toma é pensando para o bem. Nem todas dão certo, a gente aprende com os próprios erros, né? Então, só voltando ao tema central, existe vida após Antenor, existe vida após GA, basta que todos que estejam envolvidos, torcida, conselheiros, sócios patrimoniais e a comunidade se envolvam num projeto para dizer, olha, vamos pensar o Criciúma daqui a 5 anos. Mas vamos nos organizar desde agora, porque o tempo é muito importante. Legal. Você pode também participar e mandar a sua opinião, emitir a sua opinião aqui, que nós vamos falar sim, não tem problema não, 8505-6342, está aí, ó. É o nosso WhatsApp aqui na TV Primavera, 8505-6342. Aliás, esse telefone também serve para que você envie a sua mensagem de texto SMS, o popular Torpedo, 8505-6342. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente continua falando de Série B, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro da Série A. É um instante só, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o nosso Esporte em Questão. E agora a gente vai falar de Série B. E rodada que iniciou na terça-feira. A rodada que iniciou na terça-feira teve 2 jogos. E ontem, mais 2. Um foi 0-0 e a gente já conferiu. Foi Criciúma e Paraná. Os demais você confere agora. Solta aí. Em Fortaleza, o Ceará perdeu mais uma, desta vez para o Luverdense. O gol da vitória do time de Mato Grosso veio com Lucas Fernandes. Final, Ceará 0, Luverdense 1. Em Recife, o Santa Cruz recebeu a visita do Bragantino. Lelê, aos 34 minutos do primeiro tempo, fez Santa Cruz 1-0. O segundo gol do Santinha saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Luizinho foi o autor do feito. Santa Cruz 2-0. O Bragantino diminuiu a vantagem dos pernambucanos aos 14 minutos do segundo tempo com este chute de Alain Mineiro. Santa Cruz 2-1. Mas aos 43 minutos, Bruninho fechou o placar. Final, Santa Cruz 3, Bragantino 1. Ontem jogaram Sampaio Correia e Botafogo. O Botafogo saiu na frente com este gol de Neilton. Botafogo 1-0. O empate do Sampaio Correia veio com Jamie, tudo igual, 1-1. Álvaro Navarro recolocou o time da Estrela Solitária novamente em vantagem. Botafogo 2-1. Mas Edmar empatou novamente para o Sampaio Correia. E olha que o gol saiu aos 50 minutos do segundo tempo. Final, Sampaio Correia 2, Botafogo também 2. Se fosse ao contrário, nós iríamos aqui, que escândalo, não sei o que lá, o Botafogo, apito amigo. Mas o primeiro gol do Sampaio Correia ontem foi escandaloso, doutor Alex. Bebel, nem vou fazer comentário porque eu não vi o jogo. Mas eu vou comentar sobre a rodada, tá? Tá. O Ceará ter perdido aquele jogo ali foi essencial para nós. Eu acho que foi o jogo que garantiu o Criciúma na Série B. Eu vou explicar porque o Ceará, dentre os que estão ali na zona de rebaixamento, é o que tem mais potencial. A torcida, o elenco é bom, a gente não entende porque que tá tão mal. Deve ter fatores extracampo ali, né? Mas quando perdeu pro Luverdense em casa ali, eu fiquei mais sossegado, fiquei mais tranquilo. É o único time que eu acho que teria potencial de uma arrancada, incomodar alguma coisa. Então, resumindo, você acha que das 4 vagas, 3 estão sacramentadas? Estão sacramentadas ali. Que é o Mogi, o Boa e o ABC, né? O ABC. E o Ceará também. O Ceará deu uma reagidinha, mas não... Agora tu falou do time do Ceará, que é um time legal. O ano passado eles me chamaram de maluco. Aqui na TV,
E não, o ano passado eu não estava na rádio, foi só aqui na TV. Quando eu disse assim, eu não consigo entender como é que o Criciúma é o lanterna da Série A, porque o time do Criciúma é bom. Como? Eu olhava, Luiz no gol, Cortez era o lateral esquerdo, nós tínhamos Fábio Ferreira na zaga, tinha Kleber Santana no time, Serginho, Rodrigo Souza, Zé Carlos, o Souza atacante, Luca. Como é que esse time foi cair, cara? Futebol... É ruim o time? Não, Paulo o time Baier, não é ruim. esqueci de citar o Paulo Baier. Em 2008 o time também não era ruim. Luiz Mário, Jardel, É. Canindé, O Luciano Bebê. O time, naquela época, aqueles jogadores eles jogavam razoável ainda. Não Peter? Não era time. O Peter tava lamentável. Mas era um jogador quando É. todo mundo aprovou. Tinha nome. Mas é que assim, ó, futebol é o seguinte, o que a gente acompanha, eu não entendo, não vivo desse mundo, mas o atleta, a gente tenta contratar pelo momento. Uma boa base são os campeonatos estaduais. Se o jogador foi bem no campeonato estadual, tem uma boa chance de ele render bem também no nacional. Agora, se tu pega pelo desempenho do ano passado, muita Já coisa é. muda, passa umas férias, pode ganhar uns quilinhos a mais. Mas o Neto Baiano, cara, o Neto Baiano não tá Não com dá pra condições entender, físicas né? de jogar no Criciúma. Tu acha que ele tá gordo? Tá gordo? Não, Tá barrigudo? Não, gordo sou eu, ele tá obeso, cara. É mesmo, né? É mesmo. Não, tá fininho, pô. É, tá fininho, claro. Mas O Adriano também tá fininho. Tá, É. o Adriano Imperador. É. Eu vou te fazer a pergunta de novo. Será que o Neto não é vítima desse sistema do PET, não, cara? O Neto Baiano ele é vítima do sistema do rodízio do restaurante, cara. Tu acha mesmo? Eu acho assim, o É Neto peso o Baiano problema do Neto? Não, tirando as brincadeiras à parte, ele tá um pouco fora do peso. Tá um pouco fora do... O Zé Carlos também tava. O Cabanhas também tava, mas fazia o gol, né? Fazia, O problema dele é um problema de, eu acho que momento técnico e baixa autoestima. Ele já entra no jogo, ele já quer resolver o jogo, ele até tenta, dá até um pouco de pena dele, mas a ansiedade, a própria mentalização do atleta, talvez eu entrar no campo ali já não contribua. Nada dá certo, Não, né? ele sempre foi artilheiro onde ele passou, né? Mas quando trouxeram o Neto Baiano, eu fui um comemorei. Pelo nome, né? Mas o momento dele não era bom. Ele já vinha de um jejum de gols era do Vitória que ele Ele tava. veio do Vitória, É, né? não, ele já estava num jejum de gols ali. Eu fiquei meio apreensivo porque o artilheiro ele vive de gols e do momento. O Zé Carlos foi bem no ano, Criciúma. No ano seguinte já não foi tão bem. Bruno Rangel, a mesma coisa. No ano foi bem, no outro não foi, agora melhorou. O Zé Carlos voltou também a fazer gols. Depende muito da cabeça do atleta naquele ano, naquele momento, né? Então tu acha que o Ceará, dos que estão na zona do rebaixamento, é o que pode reagir? Eu acho que é o único que pode reagir. O Boa, o ABC e o Mogi Mirim não tem escapatória. Mas vamos fazer aqui um pensamento bem lógico. Porque quando se fala em... A gente vai analisar o Criciúma, a gente, obviamente, que pega o retrospecto do clube. O Criciúma está 8 jogos, 7 jogos sem vencer. O Ceará também. E o Ceará, se está difícil para o Criciúma, que dizem que falta 10 pontos para o Criciúma, eu, pelos meus cálculos, e fazendo um levantamento do aproveitamento dos times que estão na zona do rebaixamento, ou melhor, os times que estão abaixo do Criciúma, 42 pontos vai escapar esse ano. Está muito baixo. A pontuação está baixa. Está bem baixa. Mas se está difícil para o Criciúma, imagina para o Ceará. Se falta 10 para o Criciúma, falta 20 para o Ceará, faltando 9 rodadas. Eu acho que não tem mais como mudar esse cenário. Não, missão impossível. Eu acho que o que está mais ameaçado, talvez por uma reação ali do Ceará, é o Macaé. O Macaé enganou bem, né? Começou bem, deu aquela... Meteu 3 aqui. O famoso cavalo paraguaio, rapaz. Chegou no finalzinho aí. Mas eu acho que vai ser salvo ainda pelo fraco desempenho do Ceará. O Ceará realmente acabou decepcionando. Foi campeão da Copa Nordeste, né? Foi. Talvez aí é que as coisas acabem dando errado. O Criciúma foi campeão em 2005 do Catarinense, achou que estava tudo bem, partiu para aquele torneiozinho sem vergonha, só de turno, nunca vi disso na minha vida. A regra daquele campeonato foi Foi horrível. Daí o Criciúma foi também vítima talvez de um comodismo e de uma regra meio estapafúrdia do campeonato. Legal. Bom, vamos dando sequência aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. E agora eu quero conferir os resultados ou os jogos de hoje. Jogos de hoje também classificação. Solta aí, Ricardo. Hoje nós teremos o complemento da rodada. Em Salvador teremos o clássico Bavi, Bahia e Vitória. Em Macaé, Duelarão, Macaé e ABC de Natal. Em Varginha tem Boa Esporte e CRB. Em Goiânia, Atlético Goianiense e Paysandu. Em Osasco, Oeste e Náutico. E em Mogi Mirim e América Mineiro. O Botafogo é o líder com 56 pontos. O Vitória é o segundo e soma 49 pontos. O terceiro é o Santa Cruz, que tem 48. O Paysandu é o quarto e soma 47 pontos e 14 vitórias. O Bahia é o quinto com 47 pontos e 12 vitórias. O Sampaio Correia é o sexto e tem 46 pontos. O América Mineiro acumula 45 pontos e é o sétimo. O oitavo é o Náutico com 43 pontos. O Bragantino tem 42 pontos e 13 vitórias e está na nona posição. O Luverdense é o décimo com 42 pontos e 11 vitórias. O Criciúma agora soma 36 pontos e está na 13ª posição.
Na zona do rebaixamento estão Ceará na 17ª posição com 26 pontos, Boa Esporte na 18ª colocação com 23 pontos e 5 vitórias, ABC de Natal, que é o 19º, com 23 pontos e 4 vitórias, e o Mojimirim, que é o 20º, com 22 pontos. A 30ª rodada iniciará na terça-feira com 8 jogos. Em Bragança Paulista tem Bragantino e Criciúma, em Belo Horizonte, América Mineiro e Macaé, em Curitiba, Paraná e Oeste, em Recife, Náutico e Mojimirim, em Natal, ABC e Atlético Goianiense, em Maceió, CRB e Santa Cruz, em Belém do Pará, Paysandu e Bahia, e em Lucas do Rio Verde, interior do Mato Grosso, Luverdense e Sampaio Correia. No sábado teremos uma partida. Vitória e Boa Esporte jogarão em Salvador. A rodada será completada no dia 20 de outubro, com o jogo Botafogo e Ceará, no Rio de Janeiro. Pois é. A sorte do Criciúma mesmo é que a turma de baixo não ganha, né? A turma de baixo tá no lodo e não consegue sair do atoleiro, né? Mas agora o jogo da rodada, Bavi, né? Clássico Bavi. Vai ver hoje à tarde? Se for possível, eu vou assistir o jogo de grande público, né? Vai ser na Fonte Nova esse jogo. Vai ser na Fonte Nova. E aí, assim, sobre os 4 que estão lá em cima, a posição que a gente queria estar agora comentando por cima, infelizmente não dá. São 4 times que têm torcida. Botafogo, há controvérsias, né? Tem torcida, deixa de ser maldoso. Os caras lotam o Maracanã depois que reduziram o tamanho. Mas lotam, pô. Maracanãzinho. Maracanãzinho, né? Que maldade. Aqui em Criciúma tem o quê? Uns 4 botafoguenses? Uma vez eu vi uma Kombi com adesivo do Botafogo, a família inteira, tá vendo? Maldade. Aqui, ó. Os botafoguenses aqui, ó. O Alex tá falando isso. O Botafogo tem uma grande torcida. Conclua. Concluindo. Pelo menos um time de grande torcida vai ficar fora do acesso. Que é Botafogo, já subiu. Então são Bahia, Vitória, Paysandu, Santinha e o Santinha. Eu torço para que sempre que tenham acesso, um desses clubes suba, porque ele tem muita torcida, a gente sabe que vai ser jogos com casa cheia, torcida empolgada, né? Mas até a 10ª colocação tá todo mundo indo para, até o Luverdense. Deus nos livre, né? O Luverdense subir. Pode subir. Pode subir. Mas em nome do bom futebol, eu gosto do futebol à moda antiga, eu gosto de estádio cheio, Maracanã cheio. O estádio lá, o Mangueirão cheio, mas, né? A gente ignora um pouquinho, né? O Mangueirão, o estádio do Barradão, a Fonte Nova. O estádio do Santa, que é o Mundão do Arruda, cara. O Mundão do Arruda, O estádio que lota sempre, lotou, como tu bem falasse aí, no intervalo, botou 20 mil pessoas com uma troca de gramado. Incrível aquilo. Uma torcida apaixonadíssima. Incrível. Merece o acesso, merece. Aliás, eu tive no Recife fazendo um jogo do Criciúma, pela Copa do Brasil. O Criciúma ia encarar o Náutico. O Náutico é dos 3 ali da capital, é o que tem menos torcida. Isso. E aí eu cheguei numa quarta-feira, o Criciúma jogava na quinta. E na quarta-feira o Sport jogava pela Libertadores contra o Colo-Colo. E o Paulo Baier jogava no Sport na época. E aí o Mário Lima estava comigo e Mário, eu tô aqui, gosto de futebol, me leva lá. E o Mário já jogou no Sport, né? Então fomos muito bem recebidos na Ilha do Retiro. Agora, eu inclusive te mandei um torpedo aquele dia, eu estava aqui vendo o jogo do Sport ainda, brincando. Verdade. E aí o Mário disse o seguinte, tu vai ver o que é uma torcida fanática. E eu fiquei impressionado. Eu ficava prestando mais atenção na torcida durante o jogo do que no próprio jogo. E depois do jogo o Mário disse assim, gostou assim, ó, tô apaixonado. Ele disse assim, ó, tu não viu a torcida do Santa Cruz, que é 3 vezes mais fanática. As torcidas do Nordeste, elas têm esse apelo popular, elas enchem estádio ainda. Eu acho que dentro do futebol brasileiro é o que mais causa paixão, assim, que a gente gosta de assistir, né? A torcida do Bahia, do Vitória, do Santa Cruz, do Sport, são torcidas fortes. A torcida do São Paulo também, ela lota estádio. É uma torcida... A própria do Ceará, né? A torcida do Ceará. Exatamente. Tá no momento ruim. O Fortaleza tá para subir agora também. Fortaleza e Brasil de Pelotas vão pela Série C disputar uma vaga. Isso. A torcida do Brasil não é grande, mas é fanática também. também. Vai ser um bom jogo de acompanhar também. Vamos torcer que passe na televisão. E, enfim, sempre quando tem esses campeonatos, eu fico torcendo para que tenha mais torcida. Eu acho mais legal, mais bonito. Legal. Vamos fazer o seguinte, então. Agora vamos mudar um pouquinho a prosa aqui, já que a gente falou da Série B. O Alex já disse aí o que ele acha que deve subir, quem que ele acha que vai ficar. Eu concordo com ele. Eu acho que o G4 tem a vaga garantida do Botafogo, as outras ainda estão em aberto. E no grupo do rebaixamento, acho que deve ficar por aquilo ali mesmo. O Macaé, que corre mais risco de trocar lugar com o Ceará, mas mesmo assim é muito difícil. Vamos falar da Copa do Brasil? Tivemos aí a definição dos semifinalistas e, para a tristeza do Alex, o Figueirense foi eliminado. Vamos conferir os gols. No Rio de Janeiro jogaram Vasco e São Paulo e o Vasco saiu na frente com Riascos, Vasco 1-0. No segundo tempo, São Paulo empatou com o Centurion. Como na primeira partida o São Paulo venceu por 3-0, o tricolor paulista garantiu vaga nas semifinais da competição. O Vasco está eliminado.
Em São Paulo, o Palmeiras saiu na frente do Internacional com este gol de Vitor Hugo. Palmeiras 1-0. Zé Roberto, cobrando pênalti, ampliou a vantagem do Verdão. Palmeiras 2-0. A reação do Colorado começou com Anderson, que chutou forte e cruzado. Palmeiras 2-1. O empate do Inter veio com Lisandro Lopes, tudo igual, 2-2. Mas Andrei Giroto, de cabeça, definiu o placar favorável ao Palmeiras. Final, Palmeiras 3, Internacional 2. No primeiro confronto no Rio Grande do Sul, houve empate em 1-1. Com isso, o Palmeiras passou de fase e o Internacional caiu nas quartas de final. Em Porto Alegre, jogaram Grêmio e Fluminense. Os visitantes saíram na frente com este gol de cabeça de Fred. Fluminense 1-0. O Grêmio empatou com este belo chute de Bobô. Final, Grêmio 1, Fluminense também 1. No primeiro jogo, Fluminense e Grêmio empataram em 0-0. Portanto, com um gol marcado fora de casa, o Fluminense se classificou e o Grêmio acabou sendo eliminado. Na quinta-feira, jogaram Santos e Figueirense e o Santos saiu na frente com Gabriel. Peixe 1-0. Marquinhos Gabriel ampliou a vantagem do Santos, 2-0. Bruno Alves de cabeça descontou para o Figueira, 2-1. Neto Berola tratou de barrar a reação do Figueirense com este gol, Santos 3-2. Carlos Alberto entrou a dribles na área e definiu o placar. Final, Santos 3, Figueirense 2. Como no primeiro confronto o Santos venceu por 1-0, o alvinegro praiano conquistou a vaga para as semifinais. O Figueira está fora. Os confrontos de semifinal já foram definidos. São Paulo e Santos irão se degladiar, enquanto Palmeiras e Fluminense decidem a outra vaga para a grande final. As datas ainda não foram divulgadas. E aí, o que temos a falar de Copa do Brasil? Antes, o doutor Adriano Zeramo, também advogado, ele disse o seguinte: pô, o Alex fica pegando no pé do Botafogo aí, ele ficou chateado aí. E acusou, inclusive, o senhor aí de ser vascaíno, enfim. Por que será que ele ficou chateado com o Botafogo aí que você falou? Que não tem torcida. Ele me chamou de vascaíno? Chamou. Doutor, nos vemos no tribunal. Sacanagem, pô, o Vasco também. Não, mas assim, ó, não, eu sei que o Adriano ali tá chateado. Um abraço, tá, Adriano? Obrigado por prestigiar o programa aí. Não fica chateado pela eliminação do Argel, tá, Adriano? Eu sei que tu é um admirador do trabalho dele. Infelizmente o Inter ele foi garfado. Ah, ele é fã do Argel? Fã do Argel, declarado. Ele tem foto com ele, pediu autógrafo. Selfie? Selfie, exatamente. Os dois têm uma amizade muito bonita. Não, mas infelizmente essas coisas acontecem. Agora a zebra da rodada. Lamentável foi a zebra da rodada. O grande vice-campeão 2007 foi eliminado pelo Santos. Tinha todas as condições de chegar na final e para a Libertadores no ano que vem. Uma pena para o futebol brasileiro nacional, essa eliminação precoce do Figueirense, né? E o Figueirense quando que vai ganhar um título nacional? Melhor perguntar lá no posto aquele, né? Aquele posto, aquele? O Figueira, que estava pensando em chegar a mais uma final da Copa do Brasil, ficou de fora. Agora, os confrontos de quartas de final, das semifinais, tá certo que esse regulamento da Copa do Brasil, pô, é sacanagem, né? Tipo, a turma que chega da Libertadores tem muito mais chance de chegar na final do que aquele que começou desde o início do campeonato, né? Mas os confrontos das semifinais não dá para reclamar, né? São Paulo e Santos e Fluminense e Palmeiras, se não me falha a memória. Eu acho isso? Acertei? Bom, mas enfim, só time bom, né, velho? São bons jogos. Foge a regra dos outros anos aí, que tem sempre uma zebrinha no meio. Eu acho que o mais fraquinho ali é o Fluminense, que talvez mais em jogo de Copa do Brasil, semifinal, final, não tem favorito. É time copeiro, que às vezes um detalhe vai definir. Legal. Vamos falar de Sul-Americana. Tem classificação histórica para Santa Catarina. E ó, doeu o cotovelo de muita gente, inclusive de pessoal daqui, hein? Vamos conferir. Brasília e Atlético Paranaense jogaram em Brasília e a partida terminou empatada em 0-0. Como no primeiro confronto o Atlético venceu por 1-0, o rubro-negro paranaense conquistou a vaga para a próxima fase da competição. Já o Sport foi a Argentina encarar o Huracán e os argentinos levaram a melhor. A Bila fez Huracán 1-0. O segundo gol do time argentino veio com um bugado, Huracán 2-0. A Bila de novo fechou o placar final, Huracán classificado 3, Sport Recife eliminado 0. Na quinta-feira jogaram em Chapecó, Chapecoense e Libertad do Paraguai. Os visitantes saíram na frente com Mência. A Chapecoense buscou um empate com Túlio de Melo. Como no primeiro confronto no Paraguai, o jogo também terminou empatado em 1-1, a decisão foi para os pênaltis. Bruno Rangel cobrou o primeiro e mandou para o gol. Na sequência, Lopes mandou por cima, levando a galera ao delírio. Neto garantiu o segundo gol da Chape e abriu boa vantagem. Gonzalez não desperdiçou a sua chance e descontou para os paraguaios. Kleber Santana também teve calma e garantiu o terceiro gol do Verdão. Balbuena manteve o Libertad no jogo, marcando o seu gol. Gil não quis saber de brincadeira e tratou de converter sua cobrança.
O Libertad se manteve no jogo com um gol de Aquino. Mas Thiago Luiz garantiu a classificação histórica da Chapecoense para as quartas de final da Sul-Americana. Final, nas cobranças de pênalti, Chapecoense classificada 5, Libertad 3. Os demais resultados ficaram assim. No Paraguai, Sportivo Luqueno venceu o Deportes Tolima da Colômbia por 1-0 e conquistou vaga para a próxima fase da competição. Na Colômbia, o Santa Fé conquistou sua vaga vencendo o Emelec por 1-0. A LDU do Equador venceu o River por 1-0, mas como perdeu a primeira partida por 2-0, foi eliminada do torneio. No Paraguai, Olímpia e Independiente empataram em 0-0. Como venceu o primeiro jogo por 1-0, o Independiente se classificou. Defensor Sporting do Uruguai e Lanús da Argentina empataram em 0-0, mesmo resultado da primeira partida. Nos pênaltis, o Defensor Sporting venceu por 5-3 e garantiu vaga para a próxima fase. Confira os confrontos das quartas de final. No dia 21 de outubro, jogam River Plate e Chapecoense no Monumental de Nunes. Em Curitiba, duelarão Atlético Paranaense e Sportivo Luqueno. Na Argentina, tem Huracán e Defensor. E o Independiente vai encarar o Santa Fé da Colômbia. Bom, vamos direto ao assunto. A Chapecoense vai jogar no templo do futebol mundial, no Monumental de Nunes, contra quem? O River Plate, uma das maiores agremiações do planeta, seu Alex D'Agostinho. Para ver como é o futebol. Chapecoense, que estava sem série B, depois foi subindo devagarinho, série C, série B, foi para a série A, todo mundo pensou, foi para a série A. Bate e volta, né? Bate e volta, tartaruga no poste, né? Todo mundo sabe como é que, ninguém sabe como é que subiu, todo mundo sabe que vai cair. A Chapecoense está fazendo dela direitinho, na humildade, e foi recompensada. Jogar com o River Plate é um feito, é um histórico pro futebol catarinense, como o Criciúma fez em 92, jogar uma Libertadores. Agora a Chapecoense está fazendo história jogando com um grande clube do futebol mundial sul-americano, né? O merecimento, teve mérito, trabalhou direitinho. Eu só faço uma ressalva. Esses campeonatos, esses torneios paralelos, eles podem ser fatais para a pretensão de ficar na Série A, porque acaba dividindo a atenção. Claro. A Chapecoense não tem um elenco muito grande, né? Então ela já está na zona de rebaixamento, tem as rodadas da Série A pela frente e vai ter a preocupação de fazer esse confronto contra o River Plate, que é histórico para o clube. Vai ser bom para a história, vai ser bom para a imagem da cidade, é histórico, mas para as pretensões da Série A pode ser muito perigoso. É verdade. Eu acho que essa classificação da Chapecoense, concordo contigo, você falava em off, pode ter... A Chapecoense classificou para o River, caiu na Série A. Mas de qualquer forma, vai ser uma experiência... Série A, Série B, coisas que a gente pode... do futebol cair, já existe a situação agora, jogar contra o River é uma situação difícil de acontecer. Tu imagina o jogo em Chapecó, cara. Até tantos anos que outros times de Santa Catarina na Série A não conseguiram fazer um confronto desses, né? O Avaí, eu acho que chegou nas quartas de final da Sul-Americana, mas não foi contra um grande clube também. E olha que o Avaí estava num bom momento. E a Chapecoense, ela teve a competência e teve a sorte de cair na mesma chave do River Plate. O ano passado, eu lembro que você fez uma projeção no seu Facebook, o Criciúma jogou a Sul-Americana, e se passasse pelo São Paulo, o Criciúma poderia pegar o Boca, é isso? Poderia pegar o Boca Juniors, né? Mas infelizmente, naquele momento, o Criciúma quis priorizar o Campeonato Brasileiro, não priorizou nenhum, nem outro. Nem outro, deu tudo errado. Falando em Série A, a gente falou da Chapecoense, vamos conferir aí, hoje começa a 29ª rodada da Série A. Vamos às partidas que serão realizadas hoje, amanhã e também a classificação do torneio. Vamos lá. A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A inicia hoje com 3 jogos. Em Porto Alegre, duelarão Internacional e Sport. Em Curitiba, Coritiba e Atlético Mineiro. E em São Paulo e Atlético Paranaense. Amanhã o complemento da rodada. No Rio tem Flamengo e Joinville. Em Floripa, Avaí e Vasco. Em Santos, Santos e Fluminense. Em Campinas, Ponte Preta e Corinthians. Em Belo Horizonte, Cruzeiro e Grêmio. Em Goiânia, Goiás e Figueirense. E em Chapecó, Chapecoense e Palmeiras. O Corinthians continua na liderança isolada com 60 pontos. O Atlético Mineiro tem 53 e é o segundo. O terceiro é o Grêmio com 51 e o quarto é o Palmeiras com 45. O Santos é o quinto e soma 43 pontos, 12 vitórias e saldo positivo de 12 gols. O sexto é o São Paulo com 43 pontos, 12 vitórias e saldo positivo de 5 gols. Na 7ª posição está o Flamengo com 41 pontos e 13 vitórias. O oitavo é o Internacional com 41 pontos e 11 vitórias.
A Ponte Preta tem 40 pontos e 10 vitórias e ocupa a 9ª posição. O 10º é o Sport, que tem 40 pontos e 9 vitórias. Entre os catarinenses, o Avaí é o melhor colocado. O Leão da Ilha está fora da zona do rebaixamento na 15ª colocação com 32 pontos. Os demais estão na zona do rebaixamento. A Chapecoense está na 17ª colocação com 31 pontos. O Figueirense tem 28 e está na 18ª colocação. O Joinville é o último colocado com 24 pontos. Pois é, 3 catarinenses na zona do rebaixamento. Depois eles chamam a gente de corneteiro e de secador, né? Mas é uma coisa que é natural para todo time catarinense. A gente recebe menos verba, menos atenção, né? Os valores de patrocínio são menores, é difícil competir com os times de cima. Os times de Santa Catarina vão ter que remar muito, lutar muito contra o sistema implementado do futebol brasileiro para poder ter uma situação um pouco melhor. Então a situação é essa. Vamos torcer, porque hoje temos 3 catarinenses na zona de rebaixamento, então nós vamos ficar na torcida para que sejam 4. Tu quer que o Avaí também caia na zona de rebaixamento? Tu sempre foi muito sincero. Tu quer que todo mundo caia e tenha 5 na Série B o ano que vem? Por que não? Ia ser um catarinense, ia ser legal para todo mundo. Sabe o que me falaram? Se cair 4 da Série A para a Série B, 4 catarinenses, o ano que vem a Série B vai ficar muito mais fácil de subir, sério, do que esse ano. Porque, falando em termos de Criciúma, porque, veja só, são 4 confrontos regionais que o Criciúma pode perfeitamente fazer a pontuação em cima desses adversários. Assim como os adversários também podem fazer em cima do Criciúma. Seria um mini campeonato regional, como você disse. Seria um mini regional, mas daí já ganha contorno de clássico, fica mais perigoso, né? Clássico eu sempre digo que sempre termina 1-1. Então pode ser que esses confrontos terminem tudo em 1-1. Mas pelo menos tem uma coisa boa, economia. Manda tudo de ônibus, os jogadores aí, pra quê? Claro. De avião, gastar com hotel, né? Manda, Claro, umas 2 horas antes do jogo aí. Se bem que a CBF que paga, né? A CBF tá meio enrolada aí com o Del Nero, o Del Nero não quer ir pro Chile no jogo. Por que será, né? É porque lá parece que o pessoal manda mesmo, Parece né? que ele tá com uma dorzinha nas costas. É verdade. Que coisa séria o nosso presidente da CBF. Tá bom. Intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre Olimpíadas para finalizar o programa. Muito bem, agora a gente vai falar de Olimpíadas. Você sabe que o ano que vem o Brasil vai sediar, melhor dizendo, os Jogos Olímpicos. E a cidade escolhida é o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, claro, com os eventos testes, acaba se preparando para este grande evento esportivo que será realizado no ano que vem. E dessas modalidades, uma dessas competições, está totalmente ligada aí ao sonho de muita gente. Você andou de BMX quando era criança? Muito, BMX Pantera, né? BMX Pantera. Ralei joelho, só não quebrei braço aí, mas já fiz muito tombo feio. Rapaz, tem uma competição que eu acho muito legal, que é um esporte novo, um esporte olímpico. Eu sei que você em termos de Olimpíada, você é um grande, né? Um cara que entende muito, um cara que... Eu sou um esportista, na verdade. É? Eu não sei se tu sabe, eu tenho que contar pro pessoal, tô aqui comentando esportes. Sou um grande atleta. Em 1999, eu fiz parte da equipe de basquete da Sala 3003 do Colegião. Então, Colegião? Do Colegião. Fomos campeões aquele ano. Sabe quanto é que foi o jogo da decisão? O quê? 112 a 87? 2-0. 2-0. Sabe quem é que foi a sexta? Tua? Do Tonhão, cara. Tonhão? Quem é o Tonhão? Não é o meu colega, né? Ah, tá bom. O cara fez uma cestinha, 2-0. Quem era o Imagina adversário? a emoção, né? Quem era o adversário? 3001. A Sala 3001. Lendário Clássico do 3001. Clássico do Colegião. Vamos ver aí o tal do BMX aqui no Esporte em Questão. Solta aí. O BMX é uma disciplina que se divide em várias áreas. Existe o freestyle, que o freestyle está dividido em várias áreas, e tem o race, que o race é a corrida, que é isso daqui que a gente está vendo hoje. Nessa pista aqui, a velocidade média que está se calculando é 65 a 70 km por hora e se faz entre 30 e 40 segundos, dependendo do estilo do traçado. Isso daqui vai trazer uma visibilidade muito boa para o esporte, vai trazer um lugar de treino, vai
trazer competições internacionais. O legado é enorme, Depois das Olimpíadas vão ser feitas algumas reformas para ela poder ser usada também. Aqui no Rio está sem pista, a gente só vê isso aqui na televisão, mas quando você tem uma pista dessa, num lugar desse, poxa, e para vir os melhores do mundo, a pessoa fica sem reação. Uma pista incrível, andei na pista, o BMX ele se tornou um esporte olímpico há pouco tempo. E isso está contribuindo muito para a evolução do esporte, né? Acho que está todo mundo empolgado, todo mundo querendo muito ver esse evento acontecer, né? Vai divulgar o esporte, né, com as crianças. Nada melhor do que ver o pessoal profissional andando, né, descendo essa rampa aí a 60, 70 quilômetros e emendando os saltos. Vai ser, com certeza, uma aula para quem está iniciando agora no BMX. Agora, brincadeiras à parte, a BMX era um esporte que foi febre na nossa infância, né, cara? Era uma disputa de vaidade para quem tinha a bicicleta melhor, mais bonita ou a mais enjambrada, né? Uhum. Tinha um enjambre que botava o velocímetro, isso, e que a gente comentava em off também, colocar a marcha, né? Tinha adaptar a marcha na bicicleta, imagina a maravilha que fica, né? Nada a ver. Eu lembro que na minha época tinha a BMX, que era fabricada pela Monarch, Isso. e tinha a concorrente, que era a Caloi Cross, obviamente fabricada pela Caloi, né? Eu tive uma Caloi Cross, e tu já foi o mais moderno. Eu fui contemplado com a Monarch. Uma BMX, é a BMX Pantera que dizia, A BMX Pantera, ela tinha o número 27 na frente, olha. 27. 27 na frente, pneu amarelo, né? Aquela espuminha no quadro para evitar acidentes nos Países Baixos, mas não resolvia muito. Não resolvia nada. Quando nada, batia forte, né? Não tinha jeito, mas é uma época boa, né? Época boa. Vamos fazer o seguinte agora, para fechar o programa, eu quero falar sobre ainda Olimpíadas e um número considerável de atletas que nós teremos nos Jogos Olímpicos Brasileiros. Meu amigo, vai ser muita gente participando, é um evento grandiosíssimo, confere aí. Está preparado para receber esse evento, né, e os jogos, e um calor humano, uma torcida que com certeza me levou naqueles momentos mais difíceis, e isso eu achei muito legal. Quando tem um evento desse aqui, a gente tem que valorizar. Para a gente foi tudo maravilhoso, eu não tive problema nenhum. Não teve nenhum impacto assim, desfavorável, né? Porque teve muita publicação na imprensa sobre as modificações de trânsito. Muito bem orientada na travessia, para pegar as pistas certas. Não vi risco em hora nenhuma durante a prova. Os currais para passagem de pedestres estavam controlando muito bem, então a gente não teve problema nenhum. Tudo muito fechado e sinalizado, então foi maravilhoso. O Rio de Janeiro está preparado para receber uma Olimpíada muito bem, porque até agora eu só recebi elogios de todos os colegas de fora que vieram competir aqui. Eu acho que a Lagoa, sim, está preparada para receber um evento desse porte, está provando que o Rio de Janeiro pode receber todos esses atletas. Nós estamos muito satisfeitos, os atletas estão muito satisfeitos, o que é fundamental para a gente. Eu acho que a gente está fazendo um excelente trabalho junto com todos os nossos parceiros, cidade, estado, governo federal. A cidade está funcionando muito bem com o evento acontecendo, não é um evento simples. A gente testa aproximadamente 26 áreas funcionais, departamentos do Rio 2016. Limpeza, tecnologia, alimentação, segurança. A gente faz um teste um pouquinho mais parecido como vai ser nos jogos, aqui no caso do remo e do hipismo. Todo mundo está testando, cada um a sua área, para que tudo corra bem no ano que vem.
teve todo o processo de medição dos barcos, verificar que todos estejam dentro das tolerâncias, das medidas permitidas, né? E aí depois é feita uma velejada de teste. 3, 2, 1. Está sendo sensacional, está tudo fantástico. Recebemos todas as informações através da imprensa, redes sociais, como o evento, principalmente do ciclismo, que iria mudar muito os itinerários, a função das ruas propriamente dita, durante o evento teste de hoje, né? Para o Rio de Janeiro como cidade e o Brasil, os jogos são muito bem-vindos e vai mudar também a cara da cidade como do Brasil, mundo afora. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br e acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br. Ministério do Esporte, Governo Federal. Fechou. Esporte em Questão vai ficando por aqui, doutor Alex. Obrigado por ter vindo. Volte sempre à TV Primavera, hein? Obrigado, um abraço a todos aí. Legal. Esporte em Questão volta sábado que vem, sempre tratando, claro, das coisas do esporte. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.